Como é seu nome? Para qual vaga que você está concorrendo? Quantos anos de experiência você tem? Você já trabalhou nessa área? Qual foi o motivo de saída da sua última experiência profissional? Ah, claro, a culpa nunca é sua, né? É sempre da empresa ou do seu chefe. Sei. Não, volta para aquela pergunta. Aquela pergunta que eu te fiz. Não foi isso que eu te perguntei. Eu te perguntei exatamente qual foi o teu motivo de demissão do seu último emprego. É isso que você precisa falar para mim. Olá, caçadores de emprego, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o canal Empregabilidade Máxima e hoje vamos falar de um tipo de entrevista que está se tornando cada vez mais comum. Quer dizer, sempre foi comum, mas agora parece que ela voltou à tona. O tipo de entrevista que eu chamo de entrevista interrogatório. Mas o que é uma entrevista interrogatório? Quais são os sinais de que você está numa entrevista interrogatório? Que o seu entrevistador pode ser o que eu chamo de entrevistador delegado e principalmente o que você pode fazer para você sair dessa dinâmica e para você se dar bem, deixando uma boa impressão. Antes de mais nada, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Estamos crescendo bastante e isso é sempre graças a você. Primeira coisa, quais são os sinais que identificam uma entrevista interrogatório? Primeiro elemento que caracteriza uma entrevista interrogatório. O clima é um clima menos amistoso, é um clima de pressão, é um clima tenso. Muitas vezes você vai perceber como se você estivesse numa cela, se você estivesse num lugar onde existe muito mais tensão do que geralmente tem numa entrevista. Deixando claro, toda entrevista, por mais harmônica, todo o processo seletivo, por mais legal, por mais simpático que seja, por mais organizado que ele seja, sempre existe uma tensão, porque ninguém gosta de ser avaliado, ninguém gosta de ter aquela sensação de, puxa, eu preciso ir bem nessa etapa, eu preciso deixar uma boa impressão nesse evento. Mas a entrevista interrogatório, ela tem isso na potência máxima. Muitas vezes você acaba até ficando com uma sensação de medo durante a entrevista. E se por um acaso você já passou por isso, ou você tem uma entrevista recente em que você teve essa percepção, com certeza você estava num tipo de entrevista interrogatório. Segundo ponto é o seguinte, o entrevistador tende a ser inflexível. Vamos lá, as entrevistas nos dias de hoje são muito mais simpáticas, são muito mais uma troca de informações, trocas de visões de mundo, de opiniões, muitas vezes reflexões, do que simplesmente uma avaliação pura. Porque uma simples avaliação, puramente entender se você tem ou não determinado conhecimento, hoje em dia pode ser feito por testes, por uma ligação por telefone, como eu sempre digo, o pre-screening, pode ser feito muitas vezes por vídeo, pode ser feito por texto, uma série de coisas. Então toda vez que você é convidado para participar de uma entrevista, seja presencial, seja online, existe uma questão de troca, existe uma questão de educação, de cordialidade entre você, candidato, e o entrevistador. Já numa entrevista interrogatório, isso não acontece. Muitas vezes as perguntas são muito objetivas demais, sim ou não. Muitas vezes quando você foge um pouco de uma resposta padrão, já abruptamente o entrevistador corrige. Vamos lá, vamos voltar ao nosso foco. Quando muitas vezes você não fez nenhum tipo de digressão ou você nem está sendo prolixo, você só está trazendo um pouco mais de detalhes e isso parece incomodar o entrevistador. Outra característica sempre presente numa entrevista tipo interrogatório, o entrevistador não tem empatia por você, ele parece um robô, ele simplesmente parece que está seguindo um script, muitas vezes ele não vai deixar você falar, ele vai tomar conta da entrevista e aí se você fizer uma conta básica de cabeça, parece que você está entrevistando ele e ele é o entrevistado. Não porque você faz as perguntas, mas porque ele fala tanto, ele contextualiza tanto, que o seu tempo de fala acaba sendo talvez de 25% a 30% do tempo de entrevista, quando na verdade o seu número, o número de um entrevistado em termos de porcentagem durante o evento de uma entrevista é entre 70% e 80%. Mas aí você me pergunta, tio Edu, o que eu consigo fazer? O que eu posso fazer para sair dessa dinâmica, para eu conseguir expor as minhas experiências, para eu conseguir contar a minha história profissional, deixar uma boa impressão e ser aprovado para uma próxima fase ou simplesmente ser aprovado já no processo seletivo? Basicamente você tem duas soluções. Primeira solução é a seguinte, você precisa ir de encontro a todo esse contexto que é criado. E olha só que interessante, muitos entrevistadores criam esse personagem, o entrevistador delegado, criam todo esse contexto de tensão, esse contexto que muitas vezes vai te deixar desconfortável propositalmente, para que você mostre para ele que você tem vontade e que você quebre toda essa dinâmica. Eu sei que isso não pode parecer a melhor técnica de entrevista e de avaliação,
E vamos ser bem sinceros, não é, tá bem longe disso. Mas tem muita gente, tem muito entrevistador, muito líder de negócio lá dos anos 80, lá dos anos 90, que acha que isso é legal, que acha que isso mostra a vontade do entrevistado de vencer, de superar as dificuldades. Cara, vamos ser bem sinceros, existem centenas e dezenas de outras formas de avaliar isso que não seja criando um ambiente ruim. Então, essa é a primeira solução. Você pode sim ir de encontro a esse contexto, você pode sim, por exemplo, interromper o entrevistador se você achar necessário, para que você tenha mais espaço de fala. Porque tem uma outra característica que acontece muito nessas entrevistas. O entrevistador interrompe você no meio da sua resposta. Isso é muito ruim, isso é muito chato, porque desestabiliza o entrevistado e muitas vezes ele perde o fio da meada e, principalmente, ele perde a confiança no discurso dele. Então, se você por um acaso optar por essa estratégia, você basicamente ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Se der certo, você de fato conquistou o teu espaço nesse evento, você mostrou para o entrevistador, para a entrevistadora que você está lá por um objetivo, que é contar a tua história profissional. E eventualmente se der errado, infelizmente não tinha muito o que fazer. É um tipo de entrevista que ele é formatada dessa forma e você escolheu uma estratégia errada. Qual é a segunda estratégia? É justamente você seguir o fluxo dessa dinâmica. O que isso quer dizer? Que você vai responder só aquilo que foi perguntado, muitas vezes da maneira que foi perguntado, provavelmente você vai ouvir muito mais do entrevistador do que você vai contar. E a gente sabe que isso é muito ruim, porque quem está sendo entrevistado, avaliado para uma posição, é você e não ele. A entrevista interrogatório lembra muito o estilo de comunicação instintivo que eu falei nesse episódio aqui, sobre como você ser aprovado em processos seletivos e em entrevistas com gestores. Qual é o problema? O problema é que muitas vezes um gestor tem sim um estilo de comunicação instintivo, mas ele também tem os outros, como todo mundo. Tem o estilo sensorial e tem o estilo analítico. O grande problema é que numa entrevista do tipo interrogatório é só instintivo e no máximo analítico. Ou seja, não tem uma quebra, é simplesmente fatos e dados o tempo inteiro e isso vai acabar levando você a ficar desconfortável. Por quê? Porque não permite com que você saia desse roteiro pré-estabelecido pelo entrevistador e esse roteiro não foi alinhado com você antes. Essas foram as minhas dicas para que você seja bem sucedido numa entrevista do tipo interrogatório. Vou ser muito sincero com vocês, espero que vocês nunca passem por isso, porque nunca é bacana, nunca é legal, raramente vai te trazer algum tipo de ensinamento. Geralmente você vai sair frustrado desse tipo de evento, mas infelizmente é um tipo de entrevista, é um tipo de dinâmica que voltou a ser comum em processos seletivos e o meu papel como especialista é justamente preparar você para esse tipo de dinâmica. Muito obrigado pelo seu tempo, não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.